Boa noite, gente. Eu me chamo Joyce. A paz do Senhor para todos os ouvintes. É com muita alegria de estar aqui mais uma vez, podendo trazer a palavra de Deus para aqueles que gostam de ouvir a palavra. Eu vou trazer uma palavra aqui em Salmos, no capítulo 3. Só que antes de eu começar, de eu falar aqui, comentar sobre o capítulo 3, eu vou ter que voltar um pouquinho lá atrás, né, falar algo que aconteceu, né, com Davi, com o rei Davi, para depois eu entrar aqui neste salmo. Amém, gente? Então, o Salmo 20, o Salmo 3, ele fala sobre Davi, né? Então eu vou comentar algo aqui. O rei Davi, ele foi o segundo rei de Israel. Ele foi considerado o um dos maiores dos reis de Israel. E ele foi um grande administrador. Davi, ele era segundo o coração de Deus, o rei Davi, mas ele cometeu erros graves. Ele cometeu um adultério e um homicida. O adultério que ele cometeu foi com a Betseba. E Betseba se engravidou de Davi. Betseba, ela era esposa de um soldado de Davi. O rei Davi, para encobrir esse pecado, ele mandou Urias, era o esposo de Davi, Urias ou Urias, não sei qual é o que eu estou falando, o nome certo aqui, se é Urias ou é Urias. Eu estou falando Urias, né? Vocês me perdoem se eu estiver assim pronunciando a palavra errada. Urias, Davi, para encobrir o pecado dele, ele mandou Urias para uma missão perigosa, né? Aonde ele veio à morte, onde ele morreu. Ele era um soldado de confiança de Davi, um soldado também obediente a Deus, a Davi. E o rei Davi pensou que matando o Urias, ia ficar tudo bem, né? Ele ia conseguir encobrir esse pecado que ele havia cometido com a Betseba. Mas aí ele tomaria a Betseba como sua esposa, né? E a Betseba ia estar viúva, ele poderia casar com ela. E ninguém ia ficar sabendo de nada, né? Quando aparecesse a criança. Lá em Hebreus, só que ele se enganou, em Hebreus 4:13, afirma assim, a palavra de Deus diz assim, que não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e é aberto diante dos olhos de Deus. Então, para nada que nós façamos aqui na terra, a gente não pode esconder de Deus, porque Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo, né? Em toda a criação está descoberto, está abertos aos olhos de Deus. Deus está vendo todas as coisas, né? E às vezes nós fazemos algo de errado e nós pensamos assim que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus vê, Ele está vendo. E nós pagamos, muitas das vezes nós pagamos pelos nossos próprios atos, pelo aquilo que nós fazemos, nós estamos pagando, né? Tudo que acontece nas nossas vidas são consequência dos nossos atos. E o rei Davi, ele pagou pelos atos dele, pelo aquilo que ele tinha feito. Davi, ele se arrependeu, ele pediu perdão para Deus. No Salmo 51, nós lemos lá, se for ler lá o Salmo 51, aonde
Davi está pedindo perdão para Deus perdoar os pecados dele, perdoar as transgressões, né? E Deus perdoou. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós pedimos perdão para Deus, Deus perdoa. Deus perdoa os nossos pecados. Mas Deus, ele fez justiça com Davi, com o rei Davi. Deus, ele pega o pecador e faz justiça, para que ele se torne justo diante de Deus. Davi, ele não era mais o mesmo. Ele não era mais o mesmo. Ele começou a enfrentar muitos problemas, muitos conflitos na família, perdas, né? O filho de Davi, que ele teve com a Betseba, morreu logo após do nascimento dessa criança. A criança veio falecer. Um dos filhos de Davi, se eu não me engano, é Amenon, me parece que é isso. Ele estrupou a sua irmã Tamar, né? Que tristeza para Davi, né? Para seu pai. E Absalão, que era filho também de Davi, para ele se vingar, ele mandou matar o seu irmão. Mais uma morte, né? E Absalão, para ele se vingar, ele mandou matar o irmão dele. Esse irmão que havia estrupado Tamar, que era irmã. E Absalão, ele foi morto pelos próprios soldados. E Davi teve que deixar o seu palácio, o conforto que ele tinha ali, e fugir de Jerusalém. O rei Davi, ele estava se sentindo humilhado, derrotado, angustiado. Ele já não tinha mais forças para nada, para fazer nada, não tinha mais força, não tinha alegria. Então, Davi fez um clamor a Deus, né? E nesse clamor, o Senhor ouviu a Davi e Davi fala, né, ali, que eu já vou ler, que ele deitou e dormiu em paz, porque o Senhor sustentou a ele, o Senhor fortaleceu. Vou ler aqui agora, vou entrar no Salmo 3, aonde Davi fez o clamor para Deus. Davi confia em Deus na sua adversidade, né, na hora da adversidade. É o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Está escrito assim, Davi falando com Deus: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Era muita gente que se levantava contra ele, né? O reino dele. Muitos dizem que da minha alma não há salvação. Muita gente, né? Dizia para ele: você não tem mais salvação, a sua alma não tem mais salvação, pelo pecado que ele cometeu, na verdade, pelo aquilo que ele fez. Mas no final aqui, no 8, ele fala: a salvação vem do Senhor. Ele pediu perdão, Deus perdoou, Deus fez justiça, porque Deus é justo, teria que fazer justiça. Mas a salvação vem do Senhor. E as mesmas coisas às vezes acontecem com a gente. Às vezes nós somos humanos, nós caímos no pecado, nós erramos, e muitos olham para nós e falam: aquele lá não tem mais jeito, aquela lá não tem mais salvação, aquele lá fez tal coisa, errou, caiu no pecado, não tem mais salvação para Deus. Mas tem, porque quem salva é Deus, tem salvação sim. E ele continua dizendo assim, ele diz assim, muitos dizem, da minha alma não há salvação para ele em Deus, ele diz, né? Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. É a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o santo monte. Eu deitei
e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele dormiu em paz. Aquela noite, depois que ele fez esse clamor ao Senhor, ele dormiu e acordou, porque o Senhor sustentou, o Senhor fortaleceu a ele. E ele diz assim: não temerei, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim, ao meu redor. Levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu, pois quebraste os queixos, quebraste os dentes. Não, velho, ele tá aí, ele não vai precisar mais, tá? Não? Não, porque ele já fez o serviço dele, tá bom? Ô, minha filha, ficou ele já fez demais, eu não podia parar a conversa da minha. Mas não tem problema não. Ô, gente, é uma amiga que veio aqui falar comigo, desculpe que eu interrompi aqui um pouquinho, mas eu já vou continuar. Tá bom, Vera, amém. Ele não vai precisar mais, tá? Não tem problema não. Então vamos continuar aqui, gente. Aí ele leu aqui no 6. Levanta, Senhor, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, ele diz, né? Salva-me, Deus meu. Olha, eu me perdi aqui. A irmã entrou aqui para falar comigo e eu me perdi. Vou ler aqui o 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, que quebrasse os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua glória. Amém? Então, minhas irmãs, meus irmãos, eu não sei o que você está passando, né? Eu não conheço a tua vida, mas eu não sei o que você está passando, mas saiba que Deus, Ele é a fonte da tua vitória, Ele é da tua honra, Ele é a força que te levanta, que te tira dessa situação. Assim como Ele tirou Davi, Ele há de tirar você dessa situação, dessa humilhação, dessa derrota. Você vai andar de cabeças erguidas em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra falou ao teu coração, compartilhe com as suas amigas, dê um like e comente também. Amém? E muito obrigado por a tua presença, por estar aqui ouvindo minhas palavras. Eu já te agradeço e nós vamos se ver no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.